Muito bem, estamos aguardando a chegada aí das pessoas para darmos início a mais um encontro. Que bom que você já está entrando e eu peço a gentileza de você que está tendo acesso aí, clicar aí no aviãozinho, convidando mais pessoas para participar com a gente. Nós temos tido este encontro aqui todos os dias às 18 horas. Hoje, exatamente, 19 de maio de 2020, terça-feira, 18 horas. Que privilégio estar aqui com você. O simples fato de estarmos aqui é uma evidência eloquente da bondade de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, pregando, melhor dizendo, em Atenas, disse que em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, se Deus quiser, nós vivemos, diz Tiago no capítulo 4. O simples fato de você e eu estarmos aqui é uma evidência de que o amor de Deus se renova sobre nós, a graça de Deus está sobre nós e o cuidado de Deus persevera sobre nós. Claro que muitos estão vivendo dias de muita angústia, de muita dor, de muita lágrima, de muita tristeza. Só aqui no Brasil já passam de 16 mil pessoas ceifadas por esta pandemia. Somos o quarto país mais atingido em números de pessoas contaminadas. Algumas capitais decretaram um lockdown e parece-nos que ainda não chegamos no topo da curva para a questão descendente, a descida dessa curva. Portanto, vivemos aí esse momento dramático da saúde, por um lado, colapsando, por outro lado, a economia também colapsando. É claro que as famílias mais carentes são as mais atingidas. É claro que o problema não atinge apenas um setor da sociedade, mas toda a sociedade. Do empresariado aos comerciantes, dos comerciantes aos funcionários públicos, dos funcionários públicos aos empregados das grandes fábricas, grandes empresas, das médias e pequenas empresas, ou daqueles de iniciativa própria, da informalidade. O certo é que, neste cenário, nós precisamos buscar refúgio, e buscar refúgio em Deus. O que nos consola é saber que nosso Deus não perdeu o controle e nem está em apuros. O que Deus permite é porque Ele tem um plano e um propósito. E por isso o texto que eu quero deixar com você hoje, muito consolador, é Romanos 8, 28. Talvez nenhum texto da Bíblia seja mais robusto do que este no que concerne à providência de Deus, ao governo soberano de Deus, à soberania de Deus na condução dos destinos da história e, consequentemente, na condução da nossa vida. Então Paulo escreve assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É claro que quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que todas as circunstâncias são boas. Ele mesmo estava indo para Jerusalém quando escreveu esta carta, na convicção de que o que esperava a ele, o que ele esperava lá na cidade, era cadeias e prisões. E de fato ele foi preso, acusado. Quiseram matá-lo, orquestraram contra ele. Os romanos estavam prestes a entregá-lo nas mãos do Sinédrio, e o Sinédrio tentava matá-lo na estrada antes de chegar em Jerusalém. É claro que Paulo sai dali da prisão
de Jerusalém para a prisão de Cesareia, da prisão de Cesareia para a prisão de Roma. E ele está encarcerado. E ele escreve, antes de ir para estas prisões, esta verdade que consola a alma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós não cogitamos, nem sentimos, nós sabemos. Não que algumas coisas, não que as melhores coisas, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não possa ver isso agora. Talvez você não entenda isso agora. Talvez agora você e eu estejamos olhando para a vida como uma criança olha o bordado à mão que a sua mãe está fazendo pelo avesso. As linhas estão soltas e não há harmonia. Mas saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu quero convidar você hoje a descansar nesta providência sábia e soberana. Talvez você possa até não entender o que Deus está fazendo, mas você pode entender quem é Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele é bom, Ele tem para nós o melhor. O melhor. É claro que o melhor não é a ausência de sofrimento, porque logo em seguida ele diz o que é o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. No verso 29 ele vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o grande projeto de Deus na sua vida é transformar você à imagem do Rei da Glória, uma pessoa parecida com Jesus. E ele, Jesus, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, não seria diferente conosco. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus está nos moldando. É isso que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Deus nos leva para o deserto para nos provar. Mas Deus não nos prova para nos aprovar. A prova de Deus é como o cadinho de um ourives. Quando você joga o metal no fogo, o que queima é a escória. O metal permanece puro, limpo, nobre, belo, valoroso. Então, Deus nos prova para nos aprovar. Deus nos permite passar por testes, como provou Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, para nos dar experiências mais profundas com Ele. Deus não quer que você tenha um Deus de segunda mão, uma fé de segunda mão. E você dizer, não, eu creio no Deus dos meus pais, ok. Ele é o Deus dos nossos pais, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus dos nossos filhos. Deus não quer que você seja como um Jacó, lá em Betel, quando fugia do seu irmão, e Deus apareceu-lhe, e Deus revelou-se a ele como Deus de Abraão, seu avô, e Deus de Isaque, seu pai. Mas ainda, Deus não era o Deus de Jacó. Nessas alturas, Jacó tinha 71 anos. E ele, que fora criado num lar, temente a Deus, mas ainda não conhecia Deus como Deus da sua vida. As provas vêm para nos colocar mais perto de Deus. As provas vêm para nos desmamar deste mundo. As provas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As provas vêm para nós sabermos que já em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe o seu coração. Tenham todos uma boa noite.